Olá, meus amigos, Sardiada de todas as idades, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, meus amigos, o mercado aí deu uma balançada, mas no fim das contas se segurou bem. Índice Bovespa, principal índice da nossa bolsa, começou o dia dando uma mergulhada, mas veio fechando aqui com uma leve queda de 0,17%. Índice futuro fechou agora há pouco, também deu uma mergulhada forte, meus amigos. Caiu praticamente reto, ó. Deixa eu ver que hora foi isso aqui. Acho que foi na abertura do mercado à vista. 10 horas, foi 10 horas, isso mesmo, 10 horas, ó. Ó, aqui, ó, 9h30 por aí, tava lá na região dos, chegou a atingir os 108.800. Quando foi ali, 10h30 mais ou menos, 10h40, já tava lá nos 106.700 e pouco. 106.800, então 2.000 pontos caindo aqui praticamente reto, ó, em menos de uma hora. Aí depois, ó, do jeito que caiu, praticamente subiu. E agora, no final do dia, fechou aqui ainda no positivo. E pior, e para deixar mais suspense ainda, deixando o preço na máxima do dia. Por enquanto, esse recuo do mercado hoje, o movimento é esse aqui, ó, certo? Por enquanto, pode mudar com certeza. Puxada dos compradores, comprador bota o dinheiro no bolso, depois volta a puxar o preço, certo? Então, em linhas gerais, é isso. Principais destaques de hoje: nas altas, tivemos as ações da Cielo, liderando aqui o índice Bovespa, seguida dos papéis da Localweb, Braskem, B3, BBAS3 e Santander. Vamos falar do Santander nesse vídeo. E nas quedas, quem chamou a atenção foram as ações da CSN, Redditor, Alpargatas, Marfrig, perdendo fundo em cima de fundo, ou abaixo de fundo, né? Açaí e CCR. Hoje nos Estados Unidos, o mercado também aqui um pouco mais corretivo. S&P 500 e Dow Jones fechando negativo nos índices à vista. Minério de ferro, ligeira queda de 0,5%. Quando vamos aqui para índices dos Estados Unidos, deixa eu ver se está... estão próximos de fechar, eu acho. Também aqui, ó, negativo, mas deu uma melhoradazinha aqui, se eu não me engano, na Dow Jones estava uma queda um pouquinho maior. Enfim, deu uma recuperada aqui, mas nada demais. Acho que são quedas bem aceitáveis. Lá nos Estados Unidos tivemos hoje núcleo de vendas do varejo caindo mais do que o esperado, mas nem isso ajudou aí o mercado. Então, hoje foi o mercado mais mesmo de opa, o que nós vamos fazer na semana que vem? E por falar nisso, aqui no Brasil, o índice Cielo de varejo ampliado, o ICVA, nos mostrou que entre março de 2022 e março de 2023, o nosso varejo cresceu 7,3% em termos absolutos. Em termos descontados a inflação, foi uma alta de 1,2%, o que é muito positivo. E hoje, o presidente Lula está encerrando a sua participação na China e fez aqui a assinatura de vários acordos comerciais com a China e também teve um encontro com Xi Jinping, que é o presidente chinês. Além disso, dos acordos, eu chamo a atenção, ó, justamente para o que está passando aqui na nossa tela. Acordos, né, para transações diretas entre real e yuan, diminuindo a dependência do Brasil do dólar. Por que isso é importante? Porque o dólar ele é utilizado pelos Estados Unidos como forma de manter dominação econômica contra os outros países. Então aqui é muito importante ter dólar, sim, com certeza, mas é importante ter euro, é importante ter yuan. Por quê? Porque a China é nosso principal parceiro comercial. Essa é a grande questão. E antes de voltar aqui para o Brasil, o presidente Lula vai visitar lá os Emirados Árabes Unidos amanhã, no sábado, certo? E destaque aqui, trago para vocês Santander, meus amigos. Santander, que veio dando resultados um pouco mais tímidos, vamos chamando assim, mas manteve aqui em linha mais ou menos com o que vem pagando de dividendos ao distribuir 1,5 bilhão em proventos. Quando pegamos aqui, por exemplo, o atual dividend yield da companhia, não é um dividend yield nada ruim. Então vamos pegar aqui, ó, a cada 100 reais a empresa distribui, né, para os seus acionistas R$ 6,74 em dividendos. Esse é o histórico dos últimos 12 meses. E por falar nisso, as ações 3, por exemplo, ó, estão aqui com desconto de 18% em relação aos últimos períodos, aos últimos 12 meses. Aí quando pegamos, por exemplo,
a empresa e comparamos com outras empresas do setor, vamos pegar aqui e comparar com o Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. Veja que logo de cara, o Banco do Brasil é o melhor custo-benefício, dividendo yield na casa ali de 10%. Em segundo lugar, Bradesco, 7,4%. Santander, próximo dos 7% também. E Itaú, que deu uma subidinha, se eu não me engano aqui o Itaú, ele chegou a ter o dividend yield lá de 2, 3. O que foi que aconteceu aqui? As ações do Itaú recuaram, por isso que o dividend yield deu aumentada. Deu uma recuada, né, em relação aquele valor que eu falei, aquele dividend de 2 e pouco. E também, nesse meio período, acho que a ação caiu e também houve pagamento de dividendos no meio do caminho. Aí quando pegamos o valor total do que o Santander está pagando em dividendos, eu faço um comparativo aqui, por exemplo, do que foi anunciado em anos anteriores. Vejam aqui como, aos pouquinhos, a vaca foi secando. Ó. Em 2021, a empresa fez um pagamento de 500 milhões e 2 de 3 bilhões de reais, ou seja, só aqui 6 bilhões e meio. Aí no ano passado, já deu uma reduzida, ó. Ao invés de 3 pagamentos, o anúncio de 3 pagamentos, foram apenas 2. E agora foi um de 1 bilhão e 300 e um de 700 milhões. Dando 2 bilhões de reais. Então já foi um terço, né, praticamente, do ano anterior. Então, pelo último cronograma, ó, geralmente o Santander está anunciando dividendos em fevereiro, abril e outubro. Isso aqui foi em 2021. Só que em 2022 só anunciou em fevereiro e abril. E agora está anunciando apenas em abril. Qual seria a possibilidade aqui do Santander? Voltar com esse pagamento aqui de outubro. Seria referente, por exemplo, ao segundo semestre do ano, certo? E aqui, na pandemia, no ano de 2020, a empresa não distribuiu dividendos. Ela preferiu reforçar o caixa lá. Mas antes da pandemia, por exemplo, ó, 2019. Ó, 2019. Anunciado 2019 para 2020, né? Início de 2020. A pandemia não tinha acontecido ainda. 6 bilhões e 800 milhões. 2018, ó. 2 bilhões e meio. 2017, 2 bilhões e meio. Então, os tempos áureos aqui do Santander foram justamente aqui. Nesse período, 2021. Por quê? Porque os dividendos que foram provisionados em 2020 foram liberados aqui em 2021. E o que está acontecendo agora? Algo parecido com o que aconteceu no coronavírus. Quando nós pegamos aqui, ó, por exemplo, o índice de inadimplência, vou botar uma linha azul, que é a linha divisória. Ela vai ser o final de 2020 e início de 2021, certo? Então vejam aqui, ó, que entre março de 2020 e o final de 2021, a inadimplência estava numa trajetória descendente, até que em março de 2021 a inadimplência começou a subir. O que foi que aconteceu no início de 2021? Aumento da taxa de juros. Então aquela população que estava sofrida aqui devido aos efeitos da pandemia começou a sofrer ainda mais com o aumento da inadimplência decorrente de restrições maiores na economia, aperto salarial, aumento da inflação. Tudo isso fez com que a renda da população se comprometesse. Então, diante desse cenário, os bancos têm que adotar medidas de proteção. Qual é a medida de proteção principal? É aumentar a PCLD, é aumentar as provisões para devedores duvidosos. E aqui, por exemplo, eles têm um índice que mostra o endividamento de família, a média, ó. Veja como também está na trajetória ascendente. Aqui é fevereiro de 2020. Ó. Até fevereiro de 2020 estava subindo. Março, né? De março até outubro caiu. Depois de novembro começou a dar uma subida. E de lá até cá, novembro de 2020 para cá, não subiu. E está se estabilizando, relativamente está estabilizando de novembro, dezembro de 2021 para cá. Mas qual a questão? Há um temor que esse nível de endividamento aumente ainda mais. E aqui ele está pegando um item, levando em consideração
a formação bruta, ó, do capital fixo sobre o PIB acumulado nos últimos 12 meses. Mas tem algumas metodologias que avaliam que o nível de endividamento da população está lá próximo dos 80%. Então, um nível maior, nível menor, pessoas pagando em dia, pessoa pagando em atraso, pegou pessoas realmente entrando em inadimplência. Então, os bancos em geral, eles estão adotando estratégias de proteção. Então, eles estão aumentando as provisões, o lucro e, consequentemente, é reduzido, mas isso não significa que os bancos estejam perdendo. Eles estão apenas usando manobra fiscal, manobra contábil, desculpe, para reter dinheiro, para não aumentar a exposição para empréstimos. E isso faz com que, possivelmente, quando a situação, o cenário macroeconômico se mostrar aqui mais, vamos dizer, confiável, com menos riscos, né, menos incertezas, volta esses pagamentos de dividendos. Foi justamente o que nós vimos aqui em 2021, ó. Justamente após o arroxo lá do coronavírus. Aí agora os bancos estão com esse provisionamento maior, certo? Então aqui explica em parte essa diminuição da frequência, mas está mais ou menos em linha com o que o Santander pagou aí nos últimos anos, pré-pandemia. Então como é que ficou aqui o pagamento? Vai ser 1 bilhão e 500 milhões de reais em juros sobre o capital próprio, ou seja, temos um valor bruto e um valor líquido. Para quem tiver as units, o valor bruto será de 40 centavos por ação e o líquido 34 centavos. Quem tiver as ações preferenciais, o valor bruto 21 e o líquido 18, né? Quase 18. E as ações ordinárias, quem tiver as ações SAMB 3 vai receber aqui 19 centavos, o valor bruto, e 16 centavos o valor líquido. Vai ter direito a receber esses proventos quem estiver posicionado nas ações e units do Santander no final do pregão do dia 24 de abril. Se eu vender depois do dia 24 de abril, eu tenho direito a receber os dividendos? Sim, mas não faz o mínimo sentido você fazer isso. Mas recebe dividendos de qualquer forma. E o pagamento, quando é que vai acontecer? Ainda não tem data, mas a companhia falou que será a partir do dia 15 de maio, certo? Então, a 15 de maio, qualquer dia é dia. Então, deixe abaixo no seu comentário se você investe no Santander ou em algum outro banco, beleza? Se gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos, tudo de bom e até mais.